muito bem, muitas das pessoas que vai ter esse compromisso conosco, que nós vamos estudar sobre a teoria da ação no grupo de pesquisa, e a ação concreta, especificamente, profundamente estudando o que eu venda, estão aqui, estão terminando, a gente vai para lá. Então, eu queria aqui, primeiro aspecto, deixar aqui meu agradecimento. Obrigado, Pedro, obrigado, Cabral, obrigado mesmo por atender. Sabe que o Norte e o Nordeste está numa premissa de buscar, dialogar, conversar, e a gente está cada vez mais próximo dessas discussões. E para eu inaugurar isso daí, eu vou inaugurar numa seara que eu gosto muito, que é buscar história, teoria, filosofia, um pouco combinado, mas nada que venha a tentar contra isso. Nós sabemos duas premissas iniciais para a conversação, e aí, obviamente, eu faço a discussão para qualquer um que vier, porque não tem um termo ainda determinado, e a gente pode dialogar aqui entre nós, são as primeiras discussões. Primeiro, nós discutimos sobre, por exemplo, a questão do processo, e quando nós discutimos a natureza jurídica do processo, nós discutimos que o processo era contrato, era quase contrato. E, obviamente, que nós tivemos depois, até o publicismo do processo e tudo mais, nós caminhamos. Primeira indagação que eu faço é se não teria que ser revisitado essas naturezas jurídicas de um processo como contrato, e isso estaria travestido apenas pelo momento histórico de negócio ou convenção processual, que hoje é um linguajar mais moderno, um linguajar que não seria uma adaptação dos conceitos que hoje tem. A outra premissa, que é muito engraçado, Pedro e Cabral, eu não sei se vocês têm uma impressão e peço ajuda nessa compreensão, que olhar para trás com o olhar da modernidade nos faz ver coisa que antes nós éramos cegos. Antes, e era corriqueiro nós lermos, um dos primeiros princípios e basilares do processo, o devido processo legal. Por tradição histórico e cultural nossa, nós sempre lemos devido processo legal como devido processo descrito em lei, prescritivo, canonicamente, um texto normativo dizendo dali algumas percepções semânticas, alguns significados que a interpretação poderia nos dar normas de condutas processuais para agirmos ou não. E hoje nós não temos muitas dessas normas, ou muitos desses textos, dessas prescrições canônicas, exclusividade da lei. Nós temos essa premissa, portanto, em convenção processual, em negócio processual, como também nós temos jurisprudência. Então, eu vou fazer uma indagação provocativa, até que o Fred Didier, um grande mestre que nós temos, tem uma discordância disso daí, eu tenho uma provocação, dizendo o seguinte, que o devido processo legal, derivado do process of law quer dizer não lei, law quer dizer direito. E é verdade, law quer dizer direito, algumas vezes lei, mas eu concordo que tem. Mas nós aqui líamos como lei. Líamos como lei. Se nós não teríamos que discutir um devido processo legal, um devido de lei, um devido processo convencional, de convenção, ou contratual, por quê? Ou jurisdicional, ou de precedente, porque estaria dito em algum precedente, ou alguma jurisprudência, coisa parecida. Por quê? Porque dizer devido ao processo legal do direito e compreender todos é como se pegasse todas as naturezas jurídicas processuais e espremessem numa percepção só a esse respeito. Se nós não teríamos que voltar um pouco e discutir, sim, a natureza jurídica do processo, até para compreender que limites. Eu sei que muitas pessoas estão falando sobre a teoria do fato jurídico, discutindo a teoria do ato jurídico, discutindo isso e conectando com o processo, perfeito, e eu estou fazendo essa provocação inicial nesse sentido, porque, obviamente, já de uma forma tendenciosa, eu acreditaria que talvez voltar um pouco a essas bases, discutir esses teóricos, essas pessoas que falavam, as cláusulas, e até discutir, que é muito engraçado, eu estava discutindo com o Beck um dia desse, e ele estava dizendo, Sandoval, por exemplo, a arbitragem. A arbitragem é um negócio de direito material. E aí eu perguntei, e o negócio processual também não seria de direito material? Será que a gente não precisa fazer uma discussão mais afinada? Quer dizer, então, que se eu faço uma
Teu som saiu, Sandoval. Perdão, é que deu algum chute aqui. Eu acho que eu bati sem querer, porque o negócio subiu. Então, quer dizer, então, eu falei sobre a arbitragem e a questão ser de negócio de direito material. Foi isso que eu falei? Vocês ouviram isso? Tá. Então, ele estava dizendo negócio de direito material. E eu fiz a pergunta para ele. Beck, me diga uma coisa. Quer dizer, então, imagine uma cláusula, um compromisso arbitral. Professor, saiu de novo o seu áudio. Eu não tô entendendo por que o áudio está saindo. Bom, então quer dizer, então, que é porque está na hora de eu parar e deixar para vocês. Com certeza o computador está avisando isso daí. E eu disse para ele, quer dizer, então, que uma cláusula arbitral, um compromisso arbitral, que tenha determinados textos prescritos canonicamente, e eu tenho uma convenção processual, um negócio processual, que se direciona a uma jurisdição pública, portanto, eu já estou me dizendo aqui, me filiou. Quer dizer, então, que é de direito material, é de direito processual? Não caberia a gente discutir e aprofundar mais isso, simplesmente dando uma resposta simples? Então, eu começo dialogando, provocando vocês numa conversação sobre esse tema, e, obviamente, deixando um pouquinho da minha compreensão acerca do Instituto, e deixando livre para vocês aí dar o início das boas-vindas e começarmos esse bate-papo aqui, webinário. Comece aí, Pedro. Mais uma vez, boa tarde. Quero cumprimentar primeiro o professor Sandoval, que é um querido amigo da ANEP, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, muita admiração, e a quem agradeço pela honra de estar aqui nesse webinário, ao lado também de um querido amigo, de um grande processualista, que é o professor Antônio do Passo Cabral, também alguém que eu admiro há muito tempo. Conheço o Cabral já há algum tempo, e o conheci primeiro pelas suas obras. Depois nos tornamos amigos e temos algumas identidades, né? Temos pontos de afinidade, né? Para além da academia, inclusive. Mas, em seguida, é um privilégio hoje desfrutar da amizade do professor Antônio Vaz Cabral, com quem eu aprendo sempre. Então, é um prazer estar aqui nessa tarde, Sandoval. Eu quero te agradecer, então, por essa oportunidade. Para mim, experiência muito, muito enriquecedora, e com a presença de todos aqui que se dispuseram a participar. Estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, a Débora, por exemplo, que é quem eu vejo aqui nesse primeiro momento, o André Parísio, que é meu orientando no mestrado da UFAL, e então é um prazer estar aqui com vocês. Sandoval, você tratou aqui, nessa sua provocação inicial, de questões muito, muito importantes, muito interessantes. Eu vou começar pela primeira questão que você colocou, sobre a necessidade de se revisitar o conceito, a teoria, a concepção do que é processo. Eu, particularmente, até pela minha formação, eu sou muito simpático aos conceitos clássicos, né? Muito simpático. Principalmente aqueles conceitos tradicionais, aqueles conceitos ditos estruturantes, os chamados conceitos lógico-jurídicos. Então, assim, se você me perguntar, eu sempre vou dizer que é importante discutir a natureza do processo, não só para estudar negócios processuais, né, mas para qualquer assunto no direito. Né? Então, isso para mim é importante. E agora, eu não colocaria, assim, apesar de eu enfatizar isso, eu acho muito importante a gente se preocupar com os conceitos estruturais, e a gente não pode estudar o processo sem saber o que é processo. Nós temos que definir isso como uma metodologia para quem pesquisa, para quem estuda, senão isso pode gerar problemas sérios no que diz respeito às conclusões a que você pode chegar. Mas, não obstante essa relevância, eu confesso que, dentro dessa temática dos negócios processuais, eu não acho necessário, sinceramente, que a gente precise
revisitar aquela ideia de processo como um contrato. Assim, você consegue tranquilamente transitar com a categoria dos negócios processuais, independentemente da natureza que você atribua ao processo. Se você entende que o processo é relação jurídica, não há nenhum problema de você conciliar a ideia de um negócio jurídico que vai disciplinar aspectos dessa relação jurídica. Se você entende que o processo é um procedimento, nada impede que você concilie a ideia de um negócio jurídico que possa influenciar nesse procedimento, disciplinar o procedimento, tratar de aspectos formais desse procedimento. Então, eu não vejo necessário, para que se trate de negócios processuais, que se admita como premissa que processo seja um contrato. Mas reconheço que o tema é muito importante, né, você indagar sobre o que é processo. Eu, particularmente, vou aqui só externar a minha opinião, até para que a gente não fuja, né, da temática. Eu, particularmente, vejo que o processo é um termo plurívoco, assim que ele é tratado na doutrina, e a ideia de processo como relação jurídica, por exemplo, não exclui a ideia de processo como procedimento, ou de processo como situação jurídica, ou de processo como autos, que é muito utilizado na linguagem comum, na linguagem do foro, que a gente usa o termo processo, quando, na verdade, a gente quer designar o conjunto de documentos encadernados, que hoje são documentos virtuais, unificados. Então, assim, eu vejo o processo como um problema de semântica. O processo pode ser tudo isso. É uma expressão que não é unívoca e na doutrina e na legislação vem sendo utilizado com significados diferentes, né, os mais variados possíveis. Mas, repito, eu acho que a gente não precisa aprofundar e necessariamente partir da ideia de que processo é um contrato para que possa aceitar a eficácia dos negócios processuais, o uso dos negócios processuais como forma de adaptar o processo, disciplinar o processo. Em relação ao problema, você falou aí do devido processo legal, né? Devido processo legal convencional, também é mais uma questão de classificação, me parece, né? A partir do momento que você admite que o sistema, o ordenamento jurídico, normativamente falando, abre espaço, dentro de alguns limites, mas abre o espaço para que as partes negociem o processo, então, a esse conjunto normativo, que está na lei, mas também na Constituição, a gente pode denominar de devido processo convencional ou devido processo negocial. Isso é mais uma questão de arrumação, de classificação doutrinária. É assim que eu vejo. O que não significa dizer que, uma vez celebrado um negócio processual, ele não seja vinculante ou não seja de observância necessária. E, por último, a questão do compromisso arbitral, né? Discutir se o compromisso arbitral é um negócio jurídico material ou processual. Eu acho que, eu particularmente vejo o compromisso arbitral como, se celebrado antes do processo, como um negócio jurídico de direito material, como grande parte dos arbitralistas, inclusive, também pensam dessa forma. Acho que essa questão já teve mais importância, essa é uma questão de fundo teórico, tem alguma repercussão prática, especialmente no que diz respeito ao regime de validades, mas e tudo depende também do critério, né? Tudo depende do critério. Se você parte da premissa que o negócio processual ou a convenção processual merece esse adjetivo pelo seu objeto, então, tudo aquilo que disciplinar o processo, ainda que seja um processo eventual, um processo hipotético, processo que nunca venha a existir, vai ser uma convenção processual. Então, nessa premissa, é coerente a conclusão de que é convenção processual a cláusula compromissória.
se você parte da premissa, que é dessa premissa que eu parto, que o negócio processual ele é adjetivado como um processual pela relação de referibilidade que ele tem a um procedimento, a cláusula compromissória não seria um negócio processual. Então a questão é essa, né? Vai depender da sua premissa. De uma forma ou de outra, o raciocínio será coerente. O compromisso arbitral, falando aqui como gênero, né? Se a gente pensar no compromisso arbitral celebrado na pendência da demanda, não mais na cláusula compromissória, aí sim, não tenho dúvida de que seja uma convenção processual ou um negócio jurídico processual. Me parece que a dúvida que remanesce ainda, que é passível de discussão, é justamente em relação à cláusula compromissória. É assim que eu vejo. Né? Mas acho que esse problema era mais discutido antes, principalmente quando não se admitia no Brasil. No Brasil também, e na doutrina estrangeira, a figura dos negócios processuais. Isso se discutia muito. Na transação, por exemplo, era uma disputa enorme, saber se a transação era um negócio jurídico de direito material, porque ele encerrava o litígio, ou se era um negócio processual, ou se tinha natureza híbrida, ou bifronte, né, como diz o Mazei, ele gosta muito desse termo, né, bifronte. Eu particularmente não gosto muito dessa expressão, mas, enfim, hoje me parece que essa é uma questão que perdeu um pouco esse glamour, mas ainda tem sua relevância, ainda dá para discutir esse tema, e é assim que eu vejo. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria também, de início aqui, agradecer ao professor Sandoval Silva, querido amigo, dizer que estou com saudade de encontrar todos os amigos como Sandoval, Pedro e tantos outros, né, pessoalmente. Né, a última vez que nos encontramos, né, Sandoval, foi do outro lado do mundo, no Japão, num congresso, e estava recordando agora os excelentes momentos que tivemos lá juntos, né? E Sandoval ainda é um colega querido do Ministério Público, né? Então, estar aqui com você, Sandoval, sobre a sua presidência, aqui, a seu convite, para mim é um grande prazer, especialmente com o professor Pedro Nogueira, né? Um grande especialista nesse tema, querido amigo mesmo, uma das pessoas mais queridas que a academia já me apresentou, né? Nosso presidente da ANEP, para discutir esse tema, e quero dizer da minha grande felicidade de estar aqui, ainda que com saudade também de todos os amigos, né? Saudar todos os presentes, né? Vejo também algumas caras, nomes, né? Se não caras, pelo menos nomes conhecidos no meu grupo de pesquisa, e pessoas que a gente acaba conhecendo de nome pelas redes sociais, né? Agradecer a todos aí pela audiência. Bom, as suas provocações são muito relevantes, Sandoval, para a gente iniciar esse debate. Primeiro porque eu acho que toda vez que a gente vai reestruturar ou repensar um tema clássico, essa questão, eu acho, do papel da metodologia histórica, né, e o papel de como encarar a evolução histórica dos institutos, vem à baila. E acho que toda vez que a gente pensa na história dos conceitos, a gente deve imaginar essa história como uma evolução. E é claro que a gente não pode olhar para os institutos de hoje tal como eles eram aplicados e interpretados no processo romano. Evidentemente que nessa evolução a gente tem que examinar esses institutos com o olhar do indivíduo de hoje, né? Então a tradição ela é importante, especialmente no direito, mas ela é importante em geral, porque, e no processo mais especificamente, porque o processo, pelo menos a ideia de um processo para resolver conflitos entre as pessoas é fruto também, sobretudo, da experiência histórica de uma sociedade, né? A gente não chegou a esse procedimento que, de alguma forma, é muito parecido nas sociedades ocidentais contemporâneas, do nada. A gente chegou a esse procedimento a partir de uma experiência que imaginou que aquele era o formato mais adequado, se não para resolver todos, para resolver muitos conflitos em sociedade. Então, a gente não pode examinar a tradição, né, desconsiderando-a,
porque ela é importante, como eu falei, mas ela também não pode ser a transposição acrítica do passado. Ela tem que ser, no meu modo de ver, uma reconstrução crítica a partir do homem e das mulheres do presente, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da natureza jurídica do processo, é claro que hoje, ao examinar o processo, a gente não deve necessariamente partir da ideia de contrato, tal como se imaginava que o processo era um contrato no direito romano. Então, dentro dessa ideia, é que eu vou aderir aqui ao que o Pedro falou, né? Eu acho que me parece que a discussão sobre a natureza jurídica do processo não é absolutamente fundamental para a gente compreender bem o Instituto dos Negócios Processuais, né? De como as partes podem, por instrumentos de natureza negocial, definir as suas situações jurídicas, as situações jurídicas processuais ou o procedimento. Então, quer dizer, se o processo é uma relação jurídica, uma situação jurídica, um procedimento em contraditório, uma instituição, e as inúmeras teses a respeito da natureza do processo, me parece que esse não é o pulo do gato para a gente se situar bem nessa discussão. Eu acho que o que se deve questionar, sim, é se o processo hoje tem as mesmas características do processo na época em que se baniram as iniciativas negociais das partes para definir o procedimento. Quer dizer, na passagem do processo concebido como um ramo do direito privado para o processo autônomo em relação ao direito civil, quando se fundou o publicismo processual, houve uma resistência em admitir que as partes tivessem nas suas mãos as rédeas para definir o procedimento, porque se queria se afastar daquele privatismo que o processo tinha no direito romano. Hoje, mais afastado dessa discussão, a gente não precisa mais opor publicismo e privatismo, a gente não precisa opor processo e contrato, processo e convenção. Processo e convenção hoje são institutos aproximados, e é possível a gente pensar numa regulação convencional do procedimento. E aí eu entro na segunda parte da minha intervenção inicial, que tem a ver com o devido processo legal. O debate sobre o devido processo legal, até hoje, sempre partiu da premissa publicista, sempre partiu da ideia de que a norma processual teria que ser a norma legislada, e que o contrato ou a convenção jamais poderiam ser fonte de regra do processual. E se a gente tem como pano de fundo o mundo contemporâneo e não o direito romano, e se a gente tem como pano de fundo não o século XIX, mas o século XXI, a gente vai perceber que norma e contrato, lei e contrato são fontes de norma em várias áreas do direito, tanto do direito público quanto no direito privado. O contrato e a convenção são formas de regulação não apenas do direito civil e do direito empresarial, do direito privado tradicional, mas elas também são encontradas em ramos de alto grau de publicismo. O direito internacional, o direito constitucional, o direito administrativo, vários ramos do direito se orientam para essa, por assim dizer, essa convencionalidade da aplicação normativa. Então, lei e convenção, lei e contrato, lei e negócio, antes de serem compreendidos como mecanismos de regulação antagônicos, eles têm que ser compreendidos como mecanismos de regulação convergentes. A convenção processual, ela se aplica secundum legem e não contra legem. Então, quer dizer, a partir do momento em que a lei, o ordenamento em geral, autoriza que os indivíduos, por sua vontade, definam regras do procedimento, as regras procedimentais de cunho convencional devem ser compreendidas como normas jurídicas válidas, e elas se aplicam em conjunto com as regras legais. Aliás, é absolutamente equivocado a gente imaginar que pelas convenções processuais as partes vão regular todos os aspectos do procedimento. Isso eu nunca vi até hoje, e arrisco dizer, né, que é improvável que aconteça, porque o que importa para as partes é adaptarem o processo judicial às suas necessidades, e normalmente isso acontece em alguns aspectos do procedimento que naquele caso específico não resolvem bem a disputa. Então as partes querem adaptar, ou seja, derrogar naquele ponto específico a regra da lei. Então quando a gente vê uma convenção processual, o processo no qual ela vai ser aplicada, ao fim e ao cabo, ele vai ser uma mistura de regras legais e convencionais. No ponto em que houver a convenção das partes e a convenção for válida, o juiz aplica a regra da convenção. No ponto que as partes não regularam, continua sendo aplicável e incide a regra legal.
Então, se a gente compreende o fenômeno dessa maneira, a gente vê que a regulação do processo por normas legisladas ou convencionais, ela é algo natural, ela sempre existiu com foro de eleição, arbitragem, acordos para suspensão do processo. E agora o que o Código de Processo Civil fez foi intensificar esse movimento. O que é algo, me parece, o Sandoval, Pedro, não sei se os colegas vão concordar, que é uma tendência também mundial, ela não é uma tendência apenas do Brasil, né? Amanhã mesmo eu vou estar falando numa live dessas aí, com os colegas argentinos, porque seguindo com declarada inspiração no artigo 190 do Brasil, eles praticamente copiaram o 190 no artigo 14 do projeto de Código de Processo Civil argentino, que está tramitando no parlamento do nosso vizinho. Então, é uma tendência mundial. Então, se a gente quer evitar isso, a gente simplesmente vai estar tentando parar o vento com as mãos, porque a gente não vai conseguir impedir que isso aconteça, porque isso é um reclamo dos nossos tempos. Aquele processo de um procedimento totalmente legislado, num bloco monolítico de regras, inflexível, e no qual as partes não poderiam ter nenhuma ingerência para adaptá-lo às suas necessidades, isso é um formato do passado, é um formato das grandes codificações, em que se imaginava que aquele bloco de regras editado pelo legislador poderia resolver todas as disputas. Mas a complexidade da vida contemporânea nos mostra que nem todo conflito é igual. Se nem todo conflito é igual, é natural que tenha que haver um espaço para que as partes em conflito e também o juiz possam atuar para a flexibilização dessas regras. E é isso que o Instituto dos Negócios Processuais quer incentivar e regulamentar. Então, me parece que o devido processo legal nesse cenário de declínio do legicentrismo e de emergência de uma regulação cada vez mais de fonte negocial deve ser reinterpretado, apenas para que a gente não parta da premissa de que toda norma processual é a norma da lei, né, e que pode ter norma processual também em decorrência de convenção. Olha, é o seguinte, nós começamos assim de forma informal e a gente pode continuar, e como eu fiz uma primeira provocação e o diálogo, eu poderia aí agora vocês projetarem um outro tipo de provocação naquilo que vocês acham, porque o tema nosso é convenção em tempo de pandemia, então, em que momento nós teríamos, em tantas tutelas de urgência, tempo para fazer convenções processuais ou não, se isso daí seria algo aplicável ou não, em questão de limites ou qualquer outra coisa. Então, eu deixaria livre, Cabral, sempre agradecendo sempre enormemente vocês aí, pelo carinho e amizade, que vocês podem fazer a provocação de vocês, pode ser até a ordem que o Cabral colocou, primeiro pelo Pedro, e o Cabral fala, ou eu falo, e depois o outro fala, e por aí vai. Então, e depois, num determinado momento, a gente abre para os colegas que estão nos assistindo para fazer perguntas e provocações também a esse respeito. O que é que vocês acham de entabulando aqui uma premissa negocial entre nós de seguir esse rito? Pedro, por favor. Eu queria aproveitar o gancho aí da fala do Cabral. É muito curioso que, no momento em que o Código entrou em vigor, havia uma expectativa sobre os negócios processuais, e uma expectativa de que a prática não confirmasse a importância dessa inovação legislativa que a gente acabou consagrando. E hoje, praticamente pouco mais de 4 anos, a gente tem uma situação muito curiosa, né? Em tempos de pandemia, as partes agora enxergam a negociação processual como salvação. Então, se no momento da entrada em vigor do Código, a negociação era apenas uma alternativa, uma opção, para muitos casos, a negociação se tornou essencial. Eu fui muito procurado nessa fase de pandemia, pessoas que estavam celebrando negócios processuais por necessidade. Aquelas sucessivas resoluções, por exemplo, do CNJ, que vieram para disciplinar o regime de plantão extraordinário, a suspensão dos prazos. Muitos queriam, por exemplo, que os processos tramitassem. Várias pessoas me procuraram e disseram, olha, eu não quero que o meu processo fique suspenso.
processo hoje é eletrônico, o fechamento do fórum não altera em nada a minha vida, e eu queria convencionar isso. Não há nenhum problema, não há nenhum problema. E vejam, para essas pessoas, a solução foi negociar o processo. Então, vejam como isso que o Cabral colocou é muito importante e é algo que continua se transformando, né? Se no primeiro momento a gente estava abrindo as portas para o consenso, para um processo convencional, no tempo em que vivemos, isso se tornou praticamente algo indispensável. Eu não consigo mais enxergar um profissional do direito, falando aqui para além da academia, que não tenha ao menos uma iniciação nesse tema. Eu não consigo realmente entender como é que uma pessoa pode ignorar esse fenômeno dos negócios processuais, da negociação processual, nesse período que estamos vivendo, né? Então, é uma fase de muitos negócios processuais, muitos. No processo do trabalho, isso tem acontecido, né? Às vezes, questões do cotidiano, questões rotineiras, por exemplo, realizar uma audiência, ou não realizar uma audiência, o juiz perguntando às partes se querem negociar, ou se porventura querem fazer uma audiência por uma plataforma, ou se não desejam. Alguns tribunais, por exemplo, o TRF da 5ª Região, disciplinou os julgamentos virtuais, né, que não são a mesma coisa do que julgamentos telepresenciais, né? O julgamento virtual é aquele que acontece quase que reservadamente, e a sistemática adotada pelo TRF 5ª Região foi muito interessante, porque é uma sistemática que conta com a intervenção negocial das partes, porque os processos são automaticamente inseridos na pauta virtual, e uma vez publicada a pauta, as partes têm a opção de simplesmente peticionar o juiz dizendo que não querem o julgamento virtual. E o processo, então, automaticamente é colocado na pauta telepresencial ou presencial. Vejo que a parte peticiona simplesmente manifestando vontade, simplesmente comunicando, declarando para o tribunal que não quer o julgamento virtual. Eu não tenho dúvida de que isso é uma vontade negocial. E é algo que está acontecendo assim, todos os dias. Todos os dias pessoas manifestam a vontade de não inserirem os seus processos, advogados, promotores de justiça, procuradores da República, não querem que o julgamento aconteça na plataforma virtual, e outros, porventura, simplesmente aceitam aquela forma de julgamento. Então, eu acho que não dá para a gente se inserir e compreender as possibilidades normativas que nós temos para resolver problemas em tempos de pandemia, se a gente não tiver uma percepção, ainda que mínima, de como as convenções e os negócios processuais podem ser utilizados, né? O que você acha, Cabral? O que você pensa sobre isso? Eu concordo, Pedro. Eu acho que é engraçado, né? A gente que estuda o tema há bastante tempo, a gente sempre ouviu as pessoas dizerem que o tema não ia pegar, né? E hoje, intensamente, as pessoas utilizando já nos contratos e compreendendo um pouco melhor como os negócios processuais operam, e depois de vencida aquela inércia de como redigir os negócios processuais ao confeccionar os contratos, as pessoas estão começando a perceber como eles se inserem na negociação, né? E como você pode negociar trocando direito material pelo processo, né? Então, as pessoas cada vez mais, me parece, estão sentindo a vontade com os negócios processuais. E eles também têm tido uma grande acolhida no judiciário. Já antes da pandemia, a gente já observava diversos acordos dos tribunais de justiça, do STJ, sempre no sentido de admitir a categoria, que era algo que antes era proscrito, as pessoas simplesmente negavam que isso existisse, não só admitindo a categoria, mas a imensa maioria das decisões validando os negócios das partes, porque percebem que aquilo não interfere no andamento do processo. Pelo contrário, faz com que o andamento do processo seja mais adequado, né, e mais previsível.
E na pandemia isso se intensificou muito, né? Porque diante de um judiciário com as suas atividades restritas, as pessoas tiveram que, nessa situação emergencial, cooperar para que os seus processos pudessem andar adiante, cooperar para que, em conjunto, chegassem a soluções que adaptassem a tramitação ao que é possível fazer hoje. E essa questão das audiências por videoconferência, como você citou, me parece que tem sido um dos pontos que na pandemia está acontecendo corriqueiramente, né? Os juízes incentivando as partes, esse é um papel importante dos juízes no plano da convencionalidade a respeito do processo. Eles não são, no meu modo de ver, né, a gente discorda nisso, né, Pedro, mas no meu modo de ver o juiz não é parte dos negócios, mas ele tem esse papel de incentivar, e os juízes despacham dizendo, olha, vocês concordam aqui que a gente faça dessa maneira, utilizando uma plataforma outra que não aquela do CNJ, que a gente faça sem que a audiência seja presencial, e aí as partes emitem uma manifestação de vontade, fazem aquele acordo e o ato processual é realizado dessa maneira. Então, mesmo os campos, os ramos do judiciário que não estavam muito, digamos assim, ainda não estavam muito satisfeitos em aplicar ou admitir os negócios, como a Justiça do Trabalho, agora estão tendo uma aplicação muito corriqueira das convenções processuais, quer dizer, perceberam a importância da adaptabilidade convencional do procedimento. Agora, a provocação de Sandoval me parece que é importante, porque em tempos de pandemia, eu acho que nos negócios processuais a gente tem que pensar em duas questões, tá? Primeiro, como os negócios processuais podem ser um instrumento para revisão dos negócios jurídicos. E depois, como eles próprios, negócios processuais, podem ser objeto de modificação. É claro que num cenário em que a atividade econômica se desaqueceu, as pessoas perderam emprego, as atividades empresariais, profissionais estão sofrendo uma série de restrições, é natural que nesse período de pós-pandemia, na retomada das atividades econômicas, o judiciário seja povoado por uma enxurrada de demandas para revisão de contratos, né? Isso já é algo que os privatistas têm trabalhado muito, mas que eu acho que pode levar também à modificação dos negócios processuais. E os negócios processuais podem ser modificados, em geral, nas mesmas hipóteses em que a gente admite a modificação dos contratos. Então, a gente aplica toda aquela teorização do direito contratual com adaptações, claro, para os negócios processuais. Então, os negócios processuais eles podem ser aplicados, ser modificados, né, quando as próprias partes na negociação preveem essas possibilidades de adaptação. Por exemplo, as cláusulas de indexação, adaptação, renegociação, que estabelecem que a superveniência de certas circunstâncias pode levar à modificação do que ficou acordado. Então, isso é muito comum nos acordos que determinam a remuneração de sujeitos do processo, como peritos, administradores, liquidante, e dos próprios advogados, né? Então, dada uma alteração nas relações econômicas e na situação financeira dos convenentes, é natural que possa haver uma alteração também dessas cláusulas que determinavam essa remuneração. E também, muitas vezes, se a gente vai pensando na convenção arbitral, né, isso pode acontecer em decorrência de mudanças no câmbio, porque em se tratando de arbitragens internacionais, muitas vezes a remuneração dos árbitros é fixada em moeda estrangeira. Então, me parece que também essa hipótese de alteração no câmbio, especialmente nos países em desenvolvimento como o nosso, em que pela pandemia nós ficamos muito sensíveis a essas alterações de câmbio, pela fuga de dólares e euros dos investidores estrangeiros, parece que isso também possa ser uma hipótese de alteração. E existem também as chamadas cláusulas de renegociações, né, dizendo que, dadas as situações de emergência ou de dificuldade de uma das partes, deveria haver uma reabertura das negociações, e aí vem aquelas cláusulas com expressões gerais, né, sempre com a ideia de uma obrigação de meio, né, que é aquela de empregar os maiores esforços, de negociar
de peito aberto, de boa fé, etc. Não é fazer um negócio de mentirinha, fingir que está negociando sem estar efetivamente se empenhando para que isso aconteça e tal. E essas cláusulas, depois eu vou falar um pouco disso, essas cláusulas muitas vezes definem exatamente as hipóteses, as circunstâncias em que essa renegociação deve acontecer, né? Então, definem-se às vezes os pressupostos para que se possa atrair essas cláusulas de dificuldade ou de hardship, como se fala no direito estrangeiro. Então, por exemplo, a dificuldade financeira, a subida do preço de uma commodity no mercado internacional e no campo do direito processual, dos negócios processuais, a renegociação pode advir, por exemplo, pela ultrapassagem de um ato ou de uma fase no processo, ou a descoberta de uma prova nova que não era conhecida pelas partes anteriormente, né? Isso tudo pode justificar uma modificação nos negócios processuais. E essa modificação, evidentemente, quando ela não parte do juiz, das partes, ela pode ser feita pelo juiz. E a tradição brasileira é a de que o judiciário pode meter, por assim dizer, o nariz nas relações entre as pessoas privadas. Então, eu não estou falando aqui de relações entre desiguais, né, entre uma empresa poderosa e um coitadinho de um trabalhador ou de um consumidor. Estou falando de acordos empresariais. Mesmo assim, o judiciário brasileiro constantemente, verificando um desequilíbrio contratual superveniente, aplica todas aquelas ideias de direito privado, de cláusula rebus sic stantibus, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, e o juiz determina em ações revisionais a modificação dos contratos. Isso pode acontecer no processo também, em relação aos negócios processuais. Por exemplo, os acordos processuais a respeito do custo do processo podem ser alterados se as condições financeiras das partes se modificarem. Então, uma parte agora está sem emprego, ou se arruinou, né? Então, esses acordos sobre os custos podem ser modificados também. Renúncias a meios de prova, por exemplo, se as partes convencionaram que não haveria prova testemunhal nem pericial, só prova documental. Esses acordos podem ser modificados se depois eles demonstrarem que o documento que eles dispunham e que eles imaginavam poder basear a sua pretensão ou defesa foi destruído ou perdido, né? Nesses casos, me parece que é possível, inclusive no judiciário, rediscutir essas convenções processuais. Agora, eu lembro que o problema do equilíbrio contratual e dessa questão da interferência do judiciário na negociação, hoje ele é iluminado por um dado que muita gente tem esquecido, que é o artigo 421, parágrafo único do Código Civil, que foi introduzido pela Lei de Liberdade Econômica de 2019, e que hoje prevê que nas relações contratuais deve haver uma intervenção mínima do juiz, do Estado, né, nessas relações, e o juiz deve rever os contratos em situações excepcionais. E me parece que essa mesma lógica se aplica aos negócios processuais, sobretudo esses negócios que são travados em contratos paritários, em contratos onde não há desigualdade entre os convenentes. E eu tenho visto muito na literatura do direito civil, que tem sido produzida desde o ano passado, uma certa resistência dos civilistas em aplicarem isso. Estão dizendo assim, bom, mas isso aí pouco importa, porque se o juiz verificar, ele vai interferir no contrato e pronto. Eu acho que é uma resistência dos juristas, às vezes pessoas que publicaram livros sobre desequilíbrio contratual e que sempre acreditaram que o juiz é o salvador da pátria, uma certa resistência dessas pessoas em dar o braço a torcer que essa é uma diretriz claramente inserida na nossa legislação. E me parece que nós, como juristas, podemos ter até nossas opiniões pessoais de entender se isso é bom ou ruim para o Brasil, é bom ou ruim para as relações negociais, mas a gente não pode desconsiderar a lei, né? E se a lei foi alterada para prever essa diretriz, a gente deve aplicá-la na forma que ela está na lei. Então, me parece que nesse primeiro viés, os negócios processuais podem ser objeto de renegociação, eles podem ser objeto de revisão, quando as circunstâncias se alterarem, e isso é importante em tempos de pandemia. E o segundo aspecto que eu queria salientar é que os negócios processuais eles podem ser também um instrumento da mudança. E aí vem um tema que eu tenho estudado há algum tempo e que finalmente eu acelerei aí durante a pandemia
para tentar publicar alguma coisa, que é um negócio de certificação. O negócio de certificação é um negócio posterior que tem efeitos materiais e processuais, então ele é ao mesmo tempo um contrato e uma convenção sobre o processo, para definir o sentido, a interpretação de um contrato anterior. Grosso modo é isso. E tradicionalmente a gente sempre imaginou que as partes poderiam definir o sentido, definir regras de interpretação do próprio contrato, né? Mas a gente esquecia aqui no Brasil que às vezes elas podem fazer isso por um instrumento negocial posterior. Ou seja, são dois negócios destacados. Um negócio primitivo e um negócio interpretativo do negócio anterior. E esse negócio de certificação, que é esse negócio posterior, feito para interpretar o negócio anterior, ele traz diversos efeitos processuais, porque ele vincula a cognição do juiz, quer dizer, o juiz ou árbitro, ao definir a disputa sobre o contrato primitivo, não vai poder se afastar ou dar uma outra interpretação diferente daquela que foi a certificada pelas partes no negócio de certificação. E isso também traz efeitos processuais para as próprias partes, porque elas não podem pretender, alegar, impugnar num processo judicial o sentido que elas próprias certificaram no negócio de certificação. Eu até estou com uma discussão a esse respeito aberta lá no meu perfil no academia.edu, então quem tiver interesse pode procurar lá, que ainda tem mais alguns dias de discussão. Vocês podem baixar o PDF do artigo que eu escrevi, que está ainda é um manuscrito que está ainda em discussão e que eu devo encerrar, finalizar na próxima semana. Então, me parece, Pedro Sandoval, que essas reflexões mostram a importância dos negócios processuais na época de pandemia, não apenas porque eles próprios podem ser objeto de renegociação e revisão, mas também porque eles podem ser instrumentos dessa renegociação. Então, as partes hoje podem sentar na mesa de negociação e falar assim, olha, vamos definir o sentido de um contrato anterior. Diante da pandemia, a gente não sabe como é que ele vai ser aplicado. Surgiu uma dúvida. Então, vamos sentar aqui e definir em um negócio de certificação a interpretação daquele contrato. Eu mesmo, por exemplo, tenho um seguro de vida. Aí, quando apareceu essa pandemia, fiquei com medo de morrer e fui olhar a minha apólice de seguro de vida. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei assim, bom, será que ela abrange a hipótese de morte em decorrência de Covid-19? Será que tem essa abrangência ou não? Então eu poderia procurar minha seguradora e, por um negócio de certificação, tentar interpretar, dizendo, olha, a cláusula tal que fala das doenças que são cobertas pelo seguro abrange a Covid-19. Note que isso não está acrescentando nada à negociação anterior, é um negócio declarativo ou interpretativo. Ele só quer atribuir mais segurança jurídica à aplicação e interpretação do contrato anterior. Então vejam como os negócios processuais podem ser úteis aí nessa época de pandemia. Bom, então deixa eu continuar aí a conversa, que a provocação do Pedro foi muito interessante. Eu acredito, e aí compartilhando com vocês meu pensamento, que a questão do negócio processual, convenção processual, ou qualquer nome que se dê ao ato de vontade das pessoas em regularem como é que um terceiro interfere nas nossas vidas, quando nós, relacionalmente, não damos conta de resolver, ele tem um passo um pouco atrás. Eu acho que o CPC, primeiro, ele tem toda uma certa eficácia a resolutividade das pessoas. Isso, para mim, fica claro quando eu tenho a audiência de conciliação e mediação, que é um puxão de orelha do juiz, dizendo, pelo amor de Deus, por que vocês não resolvem? Parem de me encher o saco. Falando assim de uma forma muito clara. Mas, por exemplo, eu entendo que parte da mesma matriz teórica, a mesma matriz de pensamento, a mesma concepção de Estado, institutos como negociação processual ou convenção processual e a cooperação nacional e internacional. Eu estou discutindo entre sujeitos futuros ou presentes no processo, e outros eu estou discutindo entre atividades do juiz em relação a essa discussão. Inclusive, o Cabral fez uma apresentação belíssima na NEP a esse respeito, onde, partindo de premissas, eu acho que ele não escreveu ainda, mas sobre o diálogo, então, inclusive a possibilidade de se negociar a mudança e ter impacto na competência, por exemplo. Então, eu entendo que é fenômeno do mesmo jeito, e compreendo que o negócio processual, ele é uma convenção
que está envolvendo ele sujeitos do processo, e para mim o juiz é sujeito do processo. Apesar dele ter uma certa medida, a validade daquilo que ele não participa, e para mim, assim, pedindo, aqui obviamente estou compartilhando um pensamento sobre isso, porque naquele negócio, ou naquela convenção processual que ele não participou, tem que vir para ele, e obviamente as validades têm que ser aferidas, porque afinal de contas, o negócio foi sobre o processo, mas os critérios e as formas de julgamento, o juiz vai ter que fazer, se porventura aquilo chegar a um julgamento por ele. Então, eu entendo que o ato de cooperação, que poderia ter um artigo 116 da Lei 8.693, que fala dos contratos administrativos. E lá no artigo 116 ele diz, aplica-se as regras do contrato, as convenções, acordos, ajustes, e disse qualquer coisa que significa ato de vontade entre a administração pública. Conceito parecido, obviamente, guardadas as medidas, as proporções, podem vir para cá. Você está falando coisas muito interessantes, Pedro. Primeiro, para mim é negócio processual a discussão sobre uma audiência sobre o Google Meet, sobre o Zoom, como é que vai ser feito lá. E para mim se resolve como proposta e aceita. Isso traz um quê de informalidade? As discussões que o Cabral trouxeram, para mim, riquíssimas, é verdade. Eu tenho rebus sic stantibus, eu tenho caso fortuito, eu tenho força maior. Sim, por que não impacta as convenções processuais? E impacta, inclusive, para o juiz nisso daí. Eu compreendo essa premissa a esse respeito. É muito engraçado, Cabral, que aqui, quando começou a pandemia, os ministérios públicos, o Ministério Público, mas eu estou falando dos Ministérios Públicos em termo constitucional, MPU e MPE, se uniram por WhatsApp. Defensoria Pública da União e DPE, também por WhatsApp. E nós estabelecemos as estratégias negociais de solução extrajudicial e de proposição de demandas. Isso foi muito engraçado, porque quando nós judicializamos, o Estado começou a se perder e começou a dizer que nós estamos litigando de má-fé. Começou a dizer que nós estávamos, de alguma forma, abusando, que, na verdade, nós estávamos escolhendo, ou seja, não teve uma verdadeira compreensão a esse respeito de como que poderia instituições como a Defensoria Pública do Estado, da União, Ministério Público Federal, do Trabalho, e em alguns casos até o MPM foi envolvido, de como que poderia se atuar conjunto, onde tinha memórias de audiências, de encontros entre a gente. Então, essas premissas, para mim, mostram que a pandemia começou a fazer com que a formalização desses acordos, ajustes, convenções, negócios, fossem mais irrelevantes. Ou seja, não, vamos ver do jeito que dá. Alguns juízes até se confundindo, exigindo uma certa metodologia e a outras pessoas, as vontades eram afloradas. Eu queria audiência logo, o juiz também queria audiência logo, então ninguém estava muito olhando ali se aquilo era uma determinação do juiz que não estava no Código de Processo Civil, se deixava de estar, se tinha uma convenção antes, uma cláusula antes, não. A coisa foi estabelecendo parecido como proposta e aceite a esse respeito. Então, eu concordo com as premissas do Pedro acerca de que isso é, sim, ato volitivo que está, de alguma forma, operando. As observações do Cabral acerca da revisão, modificação, as cláusulas de renegociações, as certificações, porque eu até entendo que a atividade judicial, seja ele por cláusulas processuais, ou seja ele por textos legislados, ele nada mais é do que o juiz tentando se substituir à vontade das partes, de forma derivada, de acordo com a apreensão, os sentidos que a prova lhe tem, os convencimentos lhe trazem, para que ele possa dizer, naquele momento, qual daqueles sujeitos tem ali a vantagem jurídica para que ele sentencie aquela premissa. Então, não pouco importando. E eu concordo, se eu tenho um ato de certificação, onde, originariamente, os sujeitos envolvidos no conflito disseram qual é a interpretação que eles concordam em ser. Se não tiver algo que macule isso, como dolo, fraude, coação, qualquer tipo de coisa, não tem como o juiz se livrar disso daí, porque realmente ele é condicionante e por uma razão, me corrijam até pedindo o apoio de vocês na reflexão, e por uma razão simples. Se ele está me sendo, ele vai me ser com as bases que eu me fui. Porque, caso contrário, ele não me é, ele me usurpa. E me usurpando,
não pode o juiz ter uma atividade jurisdicional, porque ele está alheio a tudo aquilo que os sujeitos estão entabulando a esse respeito. Então, como nós temos ainda mais um tempo para a gente devagar, e eu estou gostando muito, guardando as premissas de que eu fiz a provocação e teve o Pedro e depois o Cabral, eu encerro a conversa sobre isso, que de repente deveria ter uma aproximação entre cooperação e negócio. Discutir não é que o ato de vontade. A vontade é, sim, fonte do direito, Cabral, estou de acordo com você. Creio que a gente deveria verificar mais isso. Eu acho que nós temos premissas interessantes. E aí eu tenho uma curiosidade, apesar de ser relevante, eu confesso que é mais por curiosidade minha, de voltar, assim, como é que nos contratos os atos de vontades eram formados, como é que a gente expressa, como é que se transmuda para uma convenção processual, quais são as suas distinções a esse respeito. Talvez não tenha um impacto prático agora, mas eu acredito que ele teria, porque, e aí pegando a palavra que o Pedro Henrique pegou, do Fred Didier, os conceitos lógicos jurídicos, os conceitos estruturais, se eles forem esquecidos, nós corremos o risco de ficar vagando num espaço como um meteoro, que nós não sabemos, nós sabemos que existe, nós conseguimos perceber pelos sentidos, mas nós não sabemos de onde vem, para onde vai, qual sua rota. E aí nós descrevemos um pedaço de alguma coisa, perdido no universo. E aí eu tenho um certo afã, isso é muito meu, de olhar para esse fenômeno, como é que ele se constrói, como é que ele se forma, para a gente caminhar nisso daí. Então, na sua provocação, Pedro, era isso que eu tinha a declarar, a falar para você, e no complemento fenomenal do Cabral, seria isso. Cabral, acho que agora, parecendo aquele jogo de eleição, né, Cabral? É só a vez, candidato. Mas você quer que eu aborde algum tema específico, Sandoval? Porque, na verdade, seria entabular o seguinte, eu fiz uma provocação e vocês dois falaram. Aí o Pedro fez uma provocação, nós dois falamos. Aí você pode dizer um assunto específico teu que convier, e aí você pode fazer a provocação. O que eu acho que uma provocação que eu queria ouvir os colegas a esse respeito, eu acho que é uma nova fronteira no estudo das convenções processuais, de como elas devem ou podem atuar em conjunto com os negócios jurídicos do direito material. Eu acho que esse é um ponto que eu tenho pensado muito, e na segunda edição do meu livro eu já desenvolvi um pouco a questão na perspectiva do aproveitamento dos atos, né? Então, será que poderia haver uma conversão de negócios jurídicos processuais em materiais ou negócios jurídicos materiais em processuais? Existem alguns pontos de contato, me parece, em que negócio processual e negócio material se aproximam muito, né? Um desses pontos de contato são os negócios que simultaneamente têm efeitos no direito material e no direito processual. Um outro ponto de contato é no plano das nulidades e do aproveitamento, porque às vezes uma convenção processual poderia ser aproveitada como outra processual, e uma convenção de direito material poderia ser aproveitada como uma de direito processual, e por aí vai. E esses caminhos ainda não estão colocados na literatura brasileira, e me parece que também não estão colocados na literatura mundial. Enxergar esses caminhos é compreender melhor qual é a forma de imbricação, né, entre negócios de natureza substantiva e negócios de natureza processual dentro de uma negociação, porque, como eu disse, hoje, uma das grandes coisas que os negócios processuais estão operando, eu costumo dizer isso, que eu acho que é uma coisa muito importante, é que eles promovem um rearranjo das relações entre direito e processo. Os negócios processuais, eles aproximam e reaproximam direito e processo de uma forma como a gente nunca viu antes. Porque numa mesma negociação, antes você só podia fazer trocas no plano do direito material. Você pedia uma redução de preço em troca de mais um pagamento à vista. Então às vezes você troca prazo por um valor, você paga mais em parcelas, né? Mas isso está tudo no plano do direito material. Agora você pode pedir um desconto e trocar isso por renúncias na execução.
ou trocar isso por renúncia aos recursos, fazendo com que o processo para recuperação daquele crédito seja menor, dure menos, né? Então, hoje, o trade-off que existe numa negociação, ele acontece entre direito e processo. E isso é absolutamente revolucionário, porque o processo passa a começar no planejamento contratual. Quem está percebendo isso já está na frente dos outros profissionais. Mas isso, para compreender bem essas relações, a gente tem que dar um passo atrás e verificar esses pontos de contato entre negócios jurídicos de natureza material e negócios jurídicos processuais. E nesse ponto, até nesse texto que eu estou escrevendo sobre negócio de certificação, tem várias hipóteses em que eu defendo isso, que às vezes o negócio de certificação, quando ele não tem os requisitos formais para ser admitido como negócio de certificação, ele poderia ser admitido como alguma outra coisa, às vezes no plano do direito material, às vezes no plano do processo. Então, a provocação que eu deixo é essa, me parece que essa é uma nova fronteira que a gente tem que enfrentar aí do tema. A pergunta foi dirigida primeiro a quem, candidato? Porque o Pedro indicou você, né? E aí, não sei, por favor, pode indicar quem se você quiser. Bom, enquanto você resolve, eu vou falar aqui, né? Manda bala aí. Manda bala aí que eu também estou aqui. Vamos lá, eu acho que está acontecendo um fenômeno muito interessante, que a doutrina processual, os cientistas do processo, estão começando a revisitar institutos de direito material, de direito contratual, e essa revisita está sendo muito interessante, porque não se trata pura e simplesmente de reanalisar conceitos que já estão consolidados no direito civil, por exemplo, revisão contratual, conversão do ato nulo. Significa revisitar esses conceitos com um olhar do processualista. E isso acho que vai gerar muita coisa interessante, muita reconstrução interessante. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Nós somos... o problema da revisão, por exemplo, da revisão dos negócios processuais, nos obriga a estudar a cláusula rebus sic stantibus, a revisão dos contratos, o problema da força maior, a conversão, que é um tema caríssimo, é um tema até complexo, mas normalmente a gente estuda a conversão lá nas nulidades processuais, com abordagem bem simples, bem simplória, já que o nosso sistema não é propriamente um sistema de invalidades, mas é um sistema de sanação de defeitos, e no direito civil nós temos uma estrutura um pouco diferente, nós não temos essa preocupação tão evidente, tão explícita. E eu acho que é perfeita essa colocação do Cabral, e isso tenho certeza de que vai gerar muitos frutos, essa revisita, e historicamente essa revisita está sendo interessante por isso, porque o processualista se volta a estudar o direito material, mas não se trata simplesmente de um retrocesso, de um passo atrás, de uma renúncia à autonomia científica, mas sim de um aggiornamento, como dizem os italianos. Então, a gente está revisitando e trazendo algo que os civilistas talvez não tenham, que é a visão do processualista. E eu acho que esse diálogo é muito interessante. Sobre as estratégias, né, de você negociar o processo, colocando também na mesa de negociação direitos, situações jurídicas de direito material, eu vou compartilhar aqui minha experiência como advogado. Eu já fiz dezenas de negócios processuais na minha atividade profissional, e eu posso garantir que, na maior parte delas, a moeda de troca não foi um direito processual. Sempre que eu preciso estipular algo relacionado ao processo, o que entra em negociação ou em discussão entre as partes, geralmente é o direito material. Uma vez eu dei um exemplo numa palestra, e o exemplo da prisão civil. E a pessoa que depois veio me procurar ficou escandalizada com o exemplo. Eu suscitei a hipótese da renúncia à prisão civil, uma execução de alimentos. E
E eu terminei a palestra e a pessoa veio me procurar. Claro que ela estava escandalizada, porque você tirar a prisão civil da execução de alimentos é roubar o pirulito da criança, né? Então, assim, primeiro ela se assustou com aquilo, e segundo, ela me fez a seguinte pergunta: ô, professor, mas quem é que na prática ia renunciar à prisão? Quem é que faria um suicídio desses? E eu respondi para ela: minha querida, depende do valor da pensão. Então, se você vai aumentar a pensão, ele pode renunciar até a alma, quanto mais a prisão civil. Então, isso acontece. Outro dia, um cliente me procurou, vou ser bem breve aqui, porque eu estou vendo que o tempo está esgotando, o Sandoval tem um compromisso às 6h30, mas eu vou historiar aqui bem rapidamente. Deixa eu falar, pode ficar mais tranquilo, porque esse outro compromisso, todos eles estão aqui, então, obviamente, está amarrando todos, entendeu? Eu já fiz uma convenção aqui, um acordo já amarrado. Pode ficar à vontade, vai lá. Mas é breve. Eu tenho um cliente que ele possui um terreno, essa empresa resolveu ceder o terreno por 6 meses a uma outra empresa. Uma sessão gratuita. A única contrapartida para a empresa que recebia o terreno seria conservar, limpar, fazer um isolamento, uma cerca, tal, mas sem contrapartida financeira. E o diretor da empresa me procurou e disse: eu quero esse contrato, quero que você faça esse contrato para mim, mas eu preciso ter a garantia de que, ao término dos 6 meses, eu retomarei esse imóvel imediatamente. Eu não quero ficar 2, 3 anos discutindo na justiça, pedindo a liminar. Eu não posso ficar nisso, porque daqui a 6 meses eu tenho um projeto para esse imóvel, a gente vai construir, tinha uma operação que eles iam fazer no terreno, eu não vou poder ficar indefinidamente esperando a devolução do imóvel. E o que é que eu fiz? Eu estruturei uma série de cláusulas processuais que assegurariam a devolução imediata do terreno. Inclusive a própria tutela provisória. Eu cheguei a negociar, que é algo que é muito interessante, é algo que poucas pessoas estão percebendo, né? Você pode negociar tutela de evidência. Eu posso, pela via do negócio processual, criar, entre aspas, mais uma hipótese ali no 311. Você criar um mecanismo em que o juiz possa deferir uma tutela provisória examinando apenas o requisito da probabilidade do direito. E você tem várias formas para fazer isso, né? Eu posso fazer de forma mais agressiva, que eu não recomendo, né? Você simplesmente colocar lá uma cláusula contratual dizendo que fica dispensado o requisito do risco de dano ao direito da parte, ou prejuízo ao resultado útil do processo. Claro que essa é uma forma mais agressiva, porque o juiz certamente diria: não, mas esses requisitos estão na lei, você não pode, numa cláusula contratual, dizer quais são os requisitos da tutela provisória, você não pode revogar o CPC, tal. Mas você pode, convencionalmente, estipular quando o requisito da urgência vai estar presente. Configura-se o requisito da urgência após a notificação para a devolução do imóvel sem a entrega voluntária. Um exemplo para mostrar como você pode estruturar o processo. E outros pactos que eu fiz: redução de prazos, eliminação da audiência de conciliação, renúncia a recurso. Enfim, eu projetei o processo, de fato, para aquela necessidade. O cliente estava cedendo gratuitamente o imóvel e, em função dessa ausência de contrapartida financeira, ele precisava ter uma segurança processual de que retomaria o imóvel com mais facilidade. E assim foi feito. E eu percebi outra coisa. Isso aí não é propriamente uma questão jurídica, é mais uma questão de estratégia, mas que eu acho que vale a pena compartilhar. E aí eu percebi que os negócios processuais, muitas vezes, os negócios sobre o processo, possuem uma função inibitória. Porque a outra parte é estimulada a não descumprir o contrato quando ela percebe uma situação de fragilidade que ela vai ter. Então, muitas vezes, o contrato é cumprido em função da ameaça, entre aspas, que ele encontra nas cláusulas processuais. Então, ela percebe: poxa, eu vou entrar num processo aqui sem poder
fazer audiência de conciliação, não vou ter recurso, já está renunciando aqui ao agravo, se houver liminar, eu não posso recorrer para o tribunal. Então, vai valer a pena eu descumprir esse contrato? Certamente isso passa pela cabeça, pela estratégia daquele que vai inadimplir o contrato. Isso acaba, no fim das contas, a negociação processual induzindo ao adimplemento da prestação material. Isso mostra como essa simbiose acontece. E na prática, realmente, raramente você vai colocar dois direitos processuais em jogo, pura e simplesmente, né? Vamos agora discutir o prazo, vamos negociar um prazo. Eu quero 8 dias, você quer 10. Isso é um exemplo acadêmico, né? Ninguém vai sentar na mesa para definir se o prazo vai ser de 8 ou de 10 dias. Embora isso possa ser feito, mas raramente alguém vai fazer isso. Agora, se eu chego num contrato para dizer, eu quero 5 dias de prazo, eu não quero audiência. Se o advogado do outro lado estiver atento, ele vai dizer, qual vai ser a contrapartida? Né? Vamos negociar isso aí. Eu não quero abrir mão da audiência, eu não quero abrir mão. Eu vou ser o advogado da causa, eu não quero abrir mão do meu prazo. Então, qual é a contrapartida que eu vou receber? Então, isso é muito importante e a gente precisa estar atento para isso aí. Há uma simbiose que acontece do ponto de vista doutrinário, que é esse estudo transdisciplinar entre direito processual e direito civil, com esse olhar contemporâneo, e há essa simbiose que é muito interessante, mas do ponto de vista prático mesmo, né? De estratégia, como você poder negociar de maneira exitosa. É assim que eu penso. Olha, Cabral, eu achei tua pergunta maravilhosa, porque ele retoma a minha primeira provocação. Se a gente não tinha que revisitar alguns fenômenos e fantástico. Eu queria começar a falar o seguinte. Eu lembro de uma crítica que Einstein fez a René Descartes. Ele disse, olha, René Descartes foi extraordinário para a humanidade porque ele desenvolveu o método e passou a acreditar que as explicações do universo estariam na menor partícula possível. E eu teria como ter um método decompor um elemento, um item, a tal ponto que quando eu chegasse no último elemento, eu explicaria o universo inteiro. Só que nessa caminhada da especificação, e aqui eu já faço alusão a direito material e direito processo, fazendo uma pouca percepção a Savigny, as pessoas se perderam. E começaram, por exemplo, um médico que pega cabeça, pescoço, dá um medicamento que estraga o rim, que estraga o coração, que estraga isso, eles deixaram de perceber o todo. E ele trouxe uma premissa que nós precisávamos nos aproximar mais do lado sistêmico, de olhar a percepção, a generalista. Isso daí se deu em vários fenômenos a esse respeito. E eu trago isso para o processo de forma muito clara, porque eu sempre me perguntei se alguém me devendo algum valor, e ele tendo um carro, se ele me fizesse aquele carro em dação em pagamento, eu aceitasse. E se num processo judicial eu tivesse uma sentença favorável, fosse para execução, aquele carro fosse penhorado e eu adjudicasse. Eu perguntava qual a diferença. Qual a diferença? Isso me remonta quando a gente estava, eu não sei se você chegou aí, em Salamanca, no Ibero-Americano, e eu estava conversando com o Alexandre Freitas Câmara, eu disse, Alexandre, qual é a diferença entre direito material e direito processual? O Savigny não teria que ser relido? Para discutir, não que ele seja adotado, mas relido. O que é que esse cara o que esse maluco queria dizer disso? Qual era a percepção em cima da Axio Romana e da Clage? E discutir esses caras, mas ler ele, não ler resumos curtos e retalhados, que a gente se perde mais do que se acha. E ele disse, Sandoval, tem um autor italiano, e eu esqueci o nome agora, quando eu vim aqui, que ele disse que a diferença entre o direito material e o direito processual é razoavelmente simples. Não sei se ajudaria nos seus estudos. O direito material é um agir por mim. O direito processual é um agir por outrem. Ou seja, o juiz age por mim, já não sou eu mais por mim. Já não sou eu mais por mim. Eu sempre tive uma discussão muito forte, e eu fico, obviamente, você falou de publicismo, e é verdade, por que uma coisa julgada vale mais que um ato jurídico perfeito? Porque o juiz vale mais do que as nossas vontades? É algo que é meio deslocado, a gente percebe que arranha alguma coisa
na natureza. Então, a discussão entre direito material e direito processual deve ser, sim, discutido, sim. E eu queria aqui anunciar o Beck Cláudio, nosso amigo aqui, acabou de entrar aqui, um abraço forte ao Beck. Então, o que eu compreendo, claro que há, sim, essa simbiose. Mas, logo eu percebi, com essas discussões muito rápidas, de que, na adjudicação, quem fez a dação em pagamento foi o juiz, substituindo a nós dois. Na dação em pagamento, quem adjudicou fomos nós dois, por nós dois. Veja que eu fiz um trocadilho das palavras, propositado, não estou fazendo uma heresia jurídica. Eu só fiz um trocadilho, botei adjudicação para dação e adjudicação, para perceber o seguinte, cara, aquela dívida foi quitada e eu recebi aquele carro. Qual a diferença desse negócio para o mundo dos fenômenos em geral, a não ser eu perceber os sujeitos que estão atuando nesse modo. A partir do momento que eu faço um negócio, uma convenção processual, dizendo que se ele não entregar, já tem ali a tutela de urgência ou a tutela de evidência, que a liminar será concedida em X dias, e dizendo também que não tem mais agravo de instrumento, que será irrecorrível, e eu faço ainda, para pegar suas ideias, uma certificação de qual é a interpretação dada para aquele negócio, o amarre, tudo pela segurança jurídica. Qual é a diferença do cara me entregar nos 6 meses e o juiz dar uma liminar? Um cara, um terceiro, um xereta, chamado por nós, chamado juiz. Que interveio na nossa vida. Porque nós assim o quisemos. Nós assim o pedimos. Nós assim o invocamos. Eu até faço um paralelo, que é brincando, que eu digo o seguinte, que o juiz é como se fosse uma entidade espírita, que numa sessão mediúnica chamada processo se incorpora nas razões. Pobre, porque tem muitos meandros das versões serem alteradas. E em nome deles, e por eles, toma suas vontades para fazer aquilo que ele diga que tem a razão, que a vantagem jurídica é assegurada. Então, há uma simbiose, sim. Mas eu acredito que nós não devemos confundir a dação em pagamento, em que nós fizemos isso e nós cumprimos por ato de vontade, com a adjudicação, em que o juiz fez isso por nós. Eu lembro que quando a gente estuda a natureza jurídica, por exemplo, da arrematação, a natureza jurídica, por exemplo, da adjudicação, se discute se o juiz é representante do devedor, é representante do credor, o que é, a gente sempre buscando. É óbvio que o processo, para mim, depois de 20 chá de multa, está muito claro que são coisas diferentes, processo e matéria. Direito material. Para mim, isso daí tem uma clareza, e eu me convenço cada vez mais que eu tento adentrar nesse assunto. Mas e o que muda, então, entre eles, se os efeitos são os mesmos? Para mim, são as pessoas que estão envolvidas e a vontade de quem? Porque o juiz é um ser, em tese, enquanto o processo não chega para ele, um ser inanimado. E ele só tem ânimo quando nós o animamos, como animal político. A palavra ânimo, animal, não está à toa, eu estou fazendo uma conjugação semântica da filosofia acerca desses nomes, para que nós possamos adentrar. E é óbvio que nós vamos querer explicar o novo com os olhos do velho, porque nós estamos presos verborragicamente, semanticamente, aos conceitos que nós tínhamos antes. É óbvio que o conceito de contrato de direito material vai explicar o conceito de convenção e algumas coisas, outras vão distinguir. É óbvio. Aqui nós até estabelecemos uma distinção. O juiz pode ou não pode ser sujeito de uma convenção processual? É uma distinção. E qual é a distinção? A principal. Um cara chamado juiz que não tem lá. Então, eu entendo que há, sim, uma simbiose. Eu acredito que um tem efeito no outro, sim. A cuidade do negócio do direito material, ele tem repercussão no processual e vice-versa, porque as coisas são conectadas, podem ser individualizadas, mas elas têm influências plurais. Elas se imbricam e, obviamente, eles têm. Mas o que a gente não deve confundir, ao meu sentir, eu não sei se eu lhe ajudo ou não nisso daí, é que eu posso ter os mesmos efeitos. Eu posso receber o carro, que é o exemplo que eu estou dando, em dação em pagamento ou em adjudicação. Mas eu não posso dizer que são as mesmas coisas, porque não são os mesmos sujeitos. Porque nós atuamos em vontades e atividades distintas, totalmente diferentes. E o que eu percebo, e aqui pedindo licença a todos os processualistas, que a discussão entre direito processual e direito material não foi resolvida no Brasil, apesar de 1850, 20 chá de multa ter matado a charada. Nós não vamos discutir VAR, nós não vamos discutir
Degenkolb, a gente não vai discutir que eu venda, a gente não vai discutir esses caras. E a gente está pegando um CPC de 2015 com uma inovação fenomenal e a gente, às vezes, fica assim, meio atônito. Mas eu digo mais, nós já estávamos atônitos já faz tempo. E aí eu não sei se isso ajuda, eu estou, obviamente, aqui falando para vocês, até com uma certa ansiedade, de essa curiosidade, ter algum eco ou não, ou então de que eu possa, de alguma forma, saciar essa curiosidade com os grandes ensinamentos que vocês eu tenho brilhante. Eu digo que vocês dois eu os conheci pelos livros, como disse pelo Pedro, então sempre fica uma graça muito grande, né? Tipo assim, o cara lê alguém, tipo, olha, eu conheci o Cabral, eu conheci o Pedro Henrique. Conheci, exatamente. É muito engraçado, mas é essa a premissa por meio do qual eu respondo à sua provocação. Não há como eu discutir processo sem revisitar os institutos que inspiraram no direito material. Não há como eu estudar processo sem saber qual é a repercussão que ele tem no direito material, nem tampouco usurpar. Uma sentença é um protótipo de acordo onde o juiz, se substituindo aos sujeitos que estavam ali envolvidos, disse qual era o acordo razoável, o acordo sentimental, o acordo, como a sentença, o acordo que foi para resolver. E eu não posso dizer que é o mesmo acordo originário, porque é um regime de derivação, outro regime originário. Para mim, isso que muda. E essas são as imbricações. E o que eu teria para falar, não sei se atendeu ou não a provocação, que eu achei brilhante a tua pergunta, a sua ideia a esse respeito, os exemplos do Pedro. É assim que eu penso, até invocando o nosso amado Alexandre Freitas Câmara, a quem eu devo muita honra, invocando uma doutrina italiana, esquecida no Brasil, sobre uma fundamentação da teoria da ação, da teoria da jurisdição, de um agir por mim e um agir por outro. Caso fique aberta a palavra para o Pedro, para o Antônio, aí à vontade, e logo depois para os colegas aí que quiserem, a gente pode ter mais uns 10, 15, 20 minutos ainda, de alguma provocação ou algum pedido ou alguma coisa. Eu estou à disposição aí, quem quiser fazer pergunta, eu estou à disposição. Parece que tem uma pergunta aí no chat, né, Sandoval? Vou ver agora. Eu estava olhando o chat aqui e não estava vendo aí, não. Vamos ver a pergunta aqui. É do Beck, é? Valérie. Eu acho que é Valérie. Vou pronunciar aqui o nome, correndo então, risco. Já que você está aqui, eu estou aqui no Beck fazendo. Você pode, para mim, dizer, já que a gente está entre nós estamos aqui, por vontade? Vamos lá. Pergunta da Valérie. Me parece que é assim. Se não for, por favor, me perdoe. No atual cenário de pandemia, o acesso ao judiciário está limitado e alguns processos estão paralisados, mesmo quando eletrônicos. Exemplo, em diversas comarcas do país, os mandados de citação e intimação e outros atos presenciais não estão sendo cumpridos, exceto em hipóteses urgentes. Doravante pergunto, seria possível pensarmos numa espécie de processo negocial eletrônico que dê origem à espécie de demanda negociada, em que ambas as partes conflitantes convencionam as fases postulatória, saneamento, organização e probatória, antes da disputa, limitando assim ao máximo a cognição do juiz, entre parênteses, heterocomposição limitada, algo parecido com uma collaborative law a brasileira? E aí, Cabral? Cabral, seu som. É para mim a pergunta? Eu achei que era para todos. Você não quer começar? Eu posso começar agora, pode começar, fica à vontade. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que é possível você estipular um processo que transcenda as diferentes fases, né? Se o problema está na intimação, as intimações não podem ser presenciais, você pode adaptar para que a intimação ou citação, até citação mesmo, ocorra de maneira eletrônica. Eu já vi um caso de citação por e-mail, que as partes convencionaram a citação por e-mail, ou por WhatsApp, ou por qualquer outra ferramenta que seja não presencial. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Da mesma forma que é possível fazer uma limitação da matéria que vai ser examinada pelo juiz.
tanto a matéria de fato, que isso já acontece, independentemente de negócio processual, para quem acha que a demanda não tem natureza negocial, mas no momento que você estipula ali os fundamentos do pedido e o pedido, você está limitando a cognição do juiz. Então, unilateralmente, as partes já fazem isso ao postular. Toda postulação acaba limitando a cognição do juiz, de certo modo. E eu acho que é possível também. O saneamento consensual, o 357, prevê expressamente essa possibilidade. As partes, em conjunto, dialogam e estipulam quais serão os temas a serem decididos. Então, assim, isso já, inclusive, é um negócio típico. Eu não vejo dificuldade quanto a isso. O que eu acho que não é possível, vou usar aqui uma expressão que o Cabral gosta, né? Porque isso poderia significar uma transferência de externalidades, seria você obrigar o judiciário a migrar a plataforma, né? Então, você tem um processo físico e fazer um acordo para que o processo seja eletrônico, né? Então, as duas partes dizem, não, a partir de hoje, nosso processo vai ter que ser eletrônico, né? E vice-versa, né? A gente não está adaptado ao PJE, então a gente quer agora que o processo seja físico, que o juiz faça a sentença preferencialmente manuscrita, né? Então, eu acho que já seria mais complicado, né? Mas, assim, limitar a cognição, isso é o que sempre acontece. Porque todo negócio jurídico processual, qualquer que seja, vai implicar, em alguma medida, uma interferência na amplitude da cognição do juiz. De alguma forma, isso vai acontecer. Sempre. Né? Então, para mim, eu não teria dificuldade de aceitar esse tipo de adaptação, né? E que as partes vão ajustando, aí limitam a instrução, definem as provas, excluem determinados meios de prova, e delimitam as questões, enfim. Mesmo que isso aconteça na fase pré-judicial, né, na fase pré-processual. Eu acho que é possível. E aí, Cabral, o que você acha? Eu concordo com o que o Pedro falou, eu só vou acrescentar o seguinte, eu já celebrei negócios processuais lá no Ministério Público, em que a gente define citação por e-mail. As partes já indicam o e-mail, às vezes, quando é empresa, às vezes eles botam mais de um e-mail, dizendo que tem que mandar para todos copiados, senão não vale, mas definindo isso, citação e todos os tipos de comunicação do juízo com os convenentes será feito por e-mail. Eu já nunca celebrei uma produção antecipada de prova negociada, mas vou começar a fazer, porque eu ainda não parei para, por assim dizer, para redigir o fraseado da convenção, né? Mas vou começar a fazer, porque eu comecei a usar a produção antecipada de prova como estratégia nas causas limítrofes, digamos assim, nas causas em que a prova é ainda dúbia, que eu quereria ter mais certeza antes do ajuizamento, e vou começar a fazer isso também negocialmente, porque eu acho que poupa bastante tempo e seria algo bem interessante, especialmente em certas áreas da atuação do Ministério Público, né? Para os advogados é uma ferramenta espetacular, e já há teses defendendo isso, né? Tem a tese do colega Júlio Miller, lá de Santa Catarina, publicada, salvo engano, pela RT, né? Que ele propõe uma discovery negociada, né? Uma espécie de procedimento probatório ante causam, antes do processo cognitivo, por negócio. Então, isso já vem sendo debatido, já vem sendo praticado, embora eu nunca tenha formulado na prática um negócio dessa natureza, mas eu também acho totalmente possível. Olha, eu concordo quase tudo, só tem uma pequena divergência, até pedindo para discutir com vocês, ver se meu raciocínio pode ser mitigado e refinado. Primeiro, eu concordo com todos os outros parâmetros, tá? Só para colocar, forma de intimação, citação, todos isso daí são possíveis. Eu acredito que a causa de pedir o pedido, ele é um limitador, porque realmente há uma transferência da minha vida ou das minhas dores para o juiz, então eu acho que tem. Eu só não acredito, até na mesma percepção do agir por outro e por si, eu delegar para o juiz me ser e não me ser ao mesmo tempo, porque há uma contradição terminológica insolúvel.
Se eu, porventura, eu não posso dar para o juiz a possibilidade dele me ser e dizer, ele não, olha, aqui você não vai me ser, aqui você não pode perseguir. Então, portanto, eu tenho uma premissa de que se eu disse para o juiz, você vai julgar a minha causa e eu delego a você, é isso daí. Ele vai me ser como todas as formas que eu seria. Tem limites? Tem, o CPC traz alguns. Tem o direito fundamental, o direito à intimidade, questão criminal, ali pelo 4, alguma coisa do CP, 404 do CPC, 389 do CPC, por aí assim, a não autoincriminação. Eu tenho limites? Tenho. Se porventura tivesse, agora, simplesmente por um ato de vontade, eu brincar com o juiz, para o juiz me ser pela metade, onde ele vai dar uma decisão possivelmente justa e daí talvez até manipulado por alguém, essa é uma premissa que tem. Eu até escrevi um artigo sobre o dever fundamental de persecução da verdade, onde eu proclamo isso. Meu amigo Beck está aqui, nós fizemos uma palestra aqui, nós não colocamos em discussão a nossa divergência, ele pensa um pouco diferente sobre isso. Essa é uma premissa para mim que é basilar. Se eu estou me sendo ou se o juiz está me sendo. Assim, falando de forma bem simples. Ele está perguntando aqui, por exemplo, se, portanto, só para pegar o parâmetro, se o parâmetro para dizer se era processual ou não é se eu agir por outro e por si? Sim. É isso que eu estou dizendo de forma muito simples. Ele está dizendo, um negócio jurídico do mandato seria processual? Bom, se for um mandato para representação judicial, sim. Então, e é muito engraçado, porque se for direito extrajudicial, não, obviamente, porque é um campo do direito material, mas se for processual, sim. E é muito engraçado. Eu vou falar uma heresia jurídica de propósito. Olha como funciona, e a gente diz algumas coisas e proclama algumas coisas com orgulho que, para mim, nós estamos fazendo uma autopunição ou um escárnio de nós mesmos. Olha, Cabral, não fale mais comigo, agora só por meio do meu advogado. E aí, obviamente, o meu advogado é o Pedro, aí o advogado do Cabral vai conversar e diz, meu amigo, agora só nas barras dos tribunais, dupla incapacitação. Primeiro, eu deleguei para o meu advogado, para ele me ser, né? Obviamente, eu tenho uma estrutura processual que diz que eu não tenho capacidade postulatória, então me é retirada essa capacidade, por isso que eu estou falando de incapacidade, me é retirada essa capacidade postulatória. E o advogado, como não tem uma banca negocial para resolver isso ainda no aspecto extrajudicial, porque já há uma mera delegação aí, e aí eu posso discutir essa representação no campo do direito material não processual, mas quando ele vai a juízo, ele delega esses poderes para o juízo em nome da outra pessoa. Então, essa é uma premissa por meio do qual eu faço alguns parâmetros para distinguir ou não e me movimento na relação à pergunta feita pelo Valéry e pelo Beck, pelo nosso amigo Beck, a esse respeito. Não sei se ajudei a contribuir, mas se vocês puderem me refinar no raciocínio, eu fico feliz. É isso aí, a pergunta do colega do Beclaut, querido amigo, sobre o mandato. O mandato ele pode ser um negócio processual e pode não ser, como você falou, né? E tem um colega Yuri Soares, pergunta se cabe negócio processual nos contratos de locação. Cabe em qualquer tipo de contrato, a respeito do direito material, você pode projetar um processo atual ou futuro para resolver aquela disputa. Inclusive, a lei de locações, no artigo 58, inciso 4, prevê lá que as partes podem disciplinar a forma da citação das intimações. Então, se você for perceber, a própria lei de locações já traz negócio processual típico, né? Há muitos anos, inclusive, né? E as pessoas só não identificavam isso lá, né? Então, tá lá. Vou botar até aqui no chat. Alguém pergunta aqui, posso continuar aqui, ô Sandoval? Por favor, Cabral, não me pergunta, vamos lá. Beclaut pergunta se eu podia falar sobre a modalidade do ato processual no calendário. Se ele quer que eu fale do calendário, bom, para mim o calendário não é um negócio, né? O Beck está aqui, qualquer coisa pode pedir para ele falar aí também, caso não tenha. Para mim o calendário processual ele não é negocial. Como eu acho que o juiz não é parte de nenhum negócio processual, nesses tipos de ato aí, onde a lei exige consenso que abarque o juiz, eu identifico uma outra categoria, que é o ato conjunto. O ato conjunto ele é muito parecido com o negócio, só que estruturalmente ele é uma proposta conjunta, um requerimento conjunto das partes e uma decisão do juiz. Então, para o juiz, esse ato não é um ato negocial, ele é um ato decisório.
Esse é o meu modo de ver. Por isso eu acho que o calendário, como outras figuras, né, ele é consensual, mas não é negocial. O Valeri pergunta, não entendi, acho que é um comentário. Manuel Albino pergunta, professores, nesse contexto de pandemia, as pessoas visam maior segurança e garantia dos negócios. Na esteira do exposto, professor Pedro Nogueira, vocês entendem possível negociação em que as partes estabelecem em contrato premissas que, sendo cumpridas, deverá ser concedida tutela provisória, cautelar antecipada em favor de uma delas? Não estaria engessando a atuação do juiz, praticamente compelindo a deferir uma medida em cognição sumária? Acho que Pedro já falou sobre isso, né? Já disse um pouco disso. E me parece que, se eu posso meter um pouco o bedelho, a pergunta é mais para o Pedro, né? Mas se eu posso, para mim parece totalmente razoável, e os negócios processuais eles servem justamente para compelir o juiz. E se eles não servirem para isso, eles vão servir para muito pouco. A gente tem que compreender isso e dizer com todas as letras. O negócio processual ele é feito para constranger a atividade do juiz, tornando o procedimento aquilo que as partes negociaram, e não o que está na lei ou que o juiz, pela sua cabeça, resolveu aplicar. Né? E ele tem que aplicar porque o juiz fica vinculado à determinação das partes quando as convenções são válidas. Diga aí, Pedro. Perfeito, Cabral. Você sabe que eu concordo com tudo isso, né? Então, enfim. E eu também vejo que pela própria estrutura da relação jurídica processual, das situações jurídicas que vinculam as partes e o juiz, eu não consigo enxergar, eu já tentei, já fiz esse esforço, e eu não consigo ver qualquer negócio processual, seja típico, atípico, unilateral, bilateral, que não implique limitação na atividade do juiz. Então, sem o negócio processual, a atividade cognitiva do juiz seria uma. Com o negócio processual, vai ser outro. Isso é inevitável. E já é assim, sempre foi assim. A Débora pergunta aqui, abrir mão da prisão civil no cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos implicaria necessariamente abrir mão de outras disposições para o cumprimento de sentença de obrigação? Parece que não, né? As renúncias, elas não podem ser interpretadas extensivamente. Aí, essa é uma questão, Débora, de interpretação do negócio jurídico, né? E quando você está abrindo mão de um mecanismo de coerção para forçar o cumprimento, isso não quer dizer que você esteja abrindo mão de todos os demais mecanismos de pressão, inclusive multas ou outros tipos de medidas coercitivas e indutivas. Aí a segunda pergunta da Débora, se seria possível o estabelecimento de intervenção de terceiros negocialmente, que não estejam previstas. Sendo possível, haveria a possibilidade de revisão posterior do negócio processual? Bom, eu falei um pouco na minha exposição sobre revisão do negócio, né? Me parece que é possível. E é possível, sim, que as partes estabeleçam intervenções de terceiros negociais, estabelecendo requisitos completamente diferentes daquelas intervenções de terceiros tipicamente previstas na lei. Já há duas teses a esse respeito, né? Tem vários artigos sobre isso, mas há duas teses já publicadas, uma é da Marília Siqueira, e a outra é da Sofia Temer. A da Marília é convenções processuais sobre intervenção de terceiros, eu acho, negócios processuais sobre intervenção de terceiros, e a da Sofia, participação no processo, né? E ambas defendem que uma das características do nosso sistema hoje é que a participação dos sujeitos do processo possa ser feita de maneira atípica, né? Ou seja, você não precisa enquadrar necessariamente naquelas categorias que estão na lei, e isso pode ser feito por convenções processuais também. A Clarice pergunta, acha possível um negócio processual para realização de teleperícia durante a pandemia? Esse é um problema muito atual, né, Clarice? Especialmente nas varas previdenciárias, isso está sendo um problema porque os peritos do INSS pararam. E tem se admitido que os peritos realizem um exame por meio de ligação de vídeo. Isso tem sido feito independentemente de convenção, mas me parece que seria possível também que as partes convencionassem. E muitos juízes, no começo da pandemia, começaram a consultar as partes se elas achavam que isso era possível, né? E aí sim isso era feito com base em um negócio processual. As partes concordavam e aí a perícia era feita dessa maneira. E é natural que isso seja feito, que o negócio possa ser admitido nessa seara, né? As partes podem escolher o perito e elas podem também definir o procedimento da perícia. Já tem um monte de gente
fazendo isso em diversos campos do direito material. Eu conheço um advogado na área de marcas e patentes que tem inserido nos contratos envolvendo essa questão que, se o problema for para o judiciário, a perícia será feita mediante certo tipo de método pericial, ou seja, já se define ali a metodologia que o perito terá que aplicar para definir se a marca está sendo usurpada, está sendo utilizada, etc. Então, eu acho que é algo que já vem sendo feito e que tem sido operado na pandemia também por negócio processual. O Yuri pergunta se cabe negócio processual estipulado em testamento. Eu não estou falando nada, Cabral, aí a resposta de vocês eu concordo, tá? Só para ficar calado. Pode continuar aí, que se eu fizer alguma discordância, Pedro também. O Yuri pergunta se cabe negócio processual estipulado em testamento. Vejam, cabe negócio processual estipulado em testamento, só que tem que ter bem em mente o que é o negócio jurídico processual, né? O negócio processual é um negócio sobre o processo. Então, quando o testador está abrindo mão de um processo, ele estaria abrindo mão de uma situação dele próprio, testador. Ele não poderia abrir mão de uma situação de terceiros. E quando ele falecer e o testamento for aberto, né, essa abertura de testamento ou qualquer procedimento judicial dos herdeiros, por exemplo, discutindo o testamento, evidentemente que aquela disposição de última vontade do testador não os vincula. Então, me parece que o negócio processual estabelecido em testamento, ele começa a ter, assim, eu estou pensando alto aqui, né? Ele teria uma eficácia restrita, porque se os herdeiros ou os interessados depois, né, naquela herança que foi cujo objeto foi disposto naquele testamento, eles não podem se compreender vinculados naquele ponto pela vontade do testador, se eles não concordarem com aquilo, né? Então, eles têm que aderir, ainda que uma manifestação de vontade posterior, para que aquela disposição unilateral de vontade os vincule. É assim que eu vejo a questão. Embora nunca tenha visto na prática um negócio processual em testamento. Na prática é muito difícil, né, que aconteça um negócio jurídico processual inserido em testamento, mas é possível pensar, por exemplo, na cláusula de inalienabilidade. E é possível que o testador, por exemplo, ele faça o testamento, faça um legado e estipule sobre o bem uma cláusula de inalienabilidade ou simplesmente empenhorabilidade até, né? Mas, assim, é muito difícil, realmente, na prática, de isso acontecer, né? Se você entender que a inalienabilidade vai restringir a futura responsabilidade patrimonial de quem adquiriu o bem que é objeto do testamento, isso pode ser interpretado como uma negociação de caráter processual, né? Já que ela trata aí de uma situação jurídica. Mas você não acha que, nesse caso, ele deveria ter também o consenso do legatário, por exemplo? Então, você imagina que Cabral, o sujeito te dá um bem em testamento, ele diz, olha, eu estou te dando esse presentão aqui, é um bem aqui que você também não pode vender. Mas o bem te traz um custo operacional enorme. Você tem que contratar funcionários, tem que manter um vigia, entendeu? E aí, se você não quiser aceitar aquilo, você não aceita, né? Então, eu acho que é a mesma forma que você pode optar por não aceitar o que te é legado em testamento, você pode não aceitar o negócio processual que vinculou o processo de abertura de testamento, ou anulação de testamento, ou alguma disposição que o testador queria operar, né, a respeito do processo. Isso é muito porque eu particularmente vejo o testamento como um negócio jurídico unilateral. Mas é negócio jurídico, né, Pedro? Então, eu preciso da vontade do outro, nem que seja para gerar efeito. A discussão entre contrato bilateral e unilateral, porque, apesar de ser bilateral e unilateral, é contrato. Preciso de vontade. Aí eu me alinho com o pensamento do Cabral. Aí é questão de premissa, né? Na minha premissa, nem todo negócio jurídico é contrato. Existem negócios jurídicos unilaterais. Eu concordo. Eu só estou falando. Eu concordo com o que você está falando, só que para ter uma premissa de equipe.
Veja só, Sandoval, em relação ao Novo Testamento, isso é tranquilo. Entre os civilistas, por exemplo, como um negócio jurídico unilateral. Isso é algo que ninguém nem discute. Eu, particularmente, vejo dessa forma. Eu acho que o testamento é um negócio jurídico unilateral. Ele, como um negócio jurídico, acontece no momento da manifestação de vontade do testador. Agora, a produção dos efeitos do testamento só vai se dar por ocasião da morte. E por ocasião da morte, como disse bem o Cabral, a pessoa não é obrigada a aceitar a herança, né? Eu posso renunciar à herança, né? Então, eu como legatário, posso dizer, isso aí eu não quero, essa bomba aí eu devolvo. Mas como negócio jurídico, né, ele existiu no momento em que a vontade foi manifestada, né? Ainda que ele possa não produzir efeitos em função da posterior não aceitação ou até renúncia da herança, né? Mas, sim. Eu não quis dizer que negócio contrato era a mesma coisa. Está abordando aqui a questão... Eu só quis fazer um paralelo de raciocínio só. Eu não fiz a afirmação que uma coisa era outra. Só fiz fazer o raciocínio que tinha que ter a vontade. Tanto é que quando ele renuncia à herança, porque aí está a ideia de ser um negócio jurídico. Mas, ok. A gente está tendo uma provocação aqui do Beck, eu acho que é para mim aqui, ele está dizendo... Eu não sei se eu entendi bem, Beck. Eu acho complicada a ideia do processo agir por outro. Eu acho que está tendo um equívoco nisso. O negócio processual tem por objeto o processo, mas as regras que estão ali é regular toda uma atividade, toda uma relação jurídica de como esse processo vai ser apreciado por um juiz. Então, não quer dizer que toda norma que esteja lá, qualquer regramento, seja algo que o juiz tem que fazer por alguém. Não, eu faço por mim um negócio processual, sim. Só que eu estou me direcionando a uma atividade de um juiz, onde o juiz vai atuar em regime de substitutividade. Como, por exemplo, o caso que o Cabral falou, seja que ele vai decidir calendarização ou não, você está voltada para a atividade jurisdicional. É nesse contexto. Eu não sei se eu entendi, não. Claro que há negócio, o agir por outrem não nega o negócio jurídico em hipótese alguma. Pelo contrário, combina e confirma perfeitamente. Eu acredito que tem mais uma para você, Cabral, acho que é da Débora. E você que falou da revisão. E a revisão posterior do negócio jurídico processual que estabeleceu a legitimidade extraordinária negocial? Eu acho que tem... mas aí foi a Clarice que fez, tô aqui, já respondeu. Mas, Débora, eu acho que a revisão dos negócios ela é sempre possível, é uma possibilidade aberta pelo sistema. E ela se aplica também à legitimidade extraordinária negocial. Agora, a revisão, a modificação dos negócios, ou ela vai acontecer por um distrato, se as partes posteriormente celebrarem um negócio dizendo, olha, a gente não vai mais atribuir legitimidade extraordinária, né? Ou então ela tem que ser justificada em algum tipo de circunstância posterior que justifique essa revisão. O que você está pensando? Quer dizer, se eu atribuo legitimidade a um determinado sujeito extraordinário para ele agir num processo em nome próprio, defendendo o meu direito, é porque eu acredito que esse sujeito tenha características, ele tenha uma estrutura para suportar uma litigância na justiça, que ele tenha expertise, que ele saiba o que ele está fazendo, né? E aí eu confio a ele a possibilidade de ele defender o meu direito em juízo em nome próprio. Se depois ele for a ruína, o escritório dele estiver caindo pelas tabelas e já não tiver mais aquela estrutura, ou ele, sei lá, o sujeito perdeu a reputação dele por água abaixo, foi preso, envolvido num escândalo de corrupção. Agora eu já não confio mais em que esse sujeito vai defender os meus interesses. Aí me parece que é razoável que se vá revisar esse negócio processual. Agora, eu preciso entender melhor o que você está pensando, o que pode levar a essa revisão de um negócio, esse negócio específico de atribuição de legitimidade extraordinária. Cabral e Pedro, olha, eu queria aqui pedir para a gente, eu tenho mais perguntas, eu posso pedir para que os colegas me repassem, ou repassem para onde foram inscritos, que eu vou repassar para o Cabral, para o Pedro. Queria dizer para vocês assim que, olha, foi uma tarde e começo de noite maravilhosa, de muito conhecimento. Vocês realmente agraciam. Queria deixar aqui minha gratidão
eterna pela preciosidade que foi esse tempo. E estou aqui abrindo a palavra para que vocês possam conduzir as tratativas finais a esse respeito, mas não sem antes deixar aqui meu muito, muito obrigado e ficar à disposição de vocês e dizer que a leitura das suas bibliografias são coisas que são imprescindíveis hoje para um tema tão importante que é o negócio e a convenção processual. É isso, eu queria só te agradecer, Sandoval, a gentileza do convite, né, dizer da minha felicidade também de estar com vocês nesse bate-papo aqui, junto com o Pedro, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que fizeram perguntas, espero que tenha sido útil, né, me coloco também à disposição para outras oportunidades, para a gente estar sempre junto, é isso que importa, né, cuidem-se, um abraço a todos aí. Mais uma vez, Sandoval, obrigado pelo convite, satisfação enorme revê-lo. Cabral, querido amigo, mais uma oportunidade de aprender contigo, com os dois, né? Com todos aqui que interagiram também. Muitas perguntas interessantes, provocativas, que nos levam à reflexão. Então, foi uma tarde especial para mim, pessoalmente. Quero, então, deixar aqui a todos um grande abraço, especialmente a vocês dois, queridos amigos. Até a próxima aí. Até a próxima, então. Um abraço a todos. O Bacloud, grande amigo, a Débora, a Clarice, a Marcelene, que estão aqui, o Thiago, bom, todos. Forte, fraterno abraço a todos. Obrigado, Egui. Vou desconectar a gente, então.